Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Primeiramente, queria agradecer, o nosso Café Colonial foi um sucesso. Gratidão a todos que colaboraram de alguma forma. Foi muito lindo, quem veio sabe. Gratidão a todos. Agora, dia 12 de outubro, a gente está iniciando a campanha do Dia das Crianças. A gente tem, até o final do ano, mais duas campanhas. Agora do Dia das Crianças, que a gente vai levar no Morro da Dona Edith guloseimas. E vai fazer uma festinha para eles. Com pula-pula, com bolinha. Quem souber alguém que tem esses, né? Essas máquinas, eu não sei como é que é o nome disso. Esses brinquedos para doar ou fazer um preço melhor para nós. A gente vai levar palhaços e nega maluca, refrigerante, pipoca. E daí vai fazer uma festinha com eles. 12 de outubro. E aí depois tem o nosso Natal, que provavelmente vai ser dia 16 de dezembro. No Natal, a gente faz mais ou menos para umas 300 crianças. Nesse dia, a gente gostaria de levar, como ano passado, uma cesta básica para cada família, uma proteína, talvez, um frango, alguma coisa assim, que isso ajudaria muito, né? Porque às vezes eles não têm nenhuma proteína na mesa no dia da ceia. Né? Daí a gente leva também guloseimas e leva também os pacotinhos os brinquedinhos. Um brinquedinho, uma guloseima, mais uma cesta básica e uma proteína. Foi o que a gente está tentando todos os anos. Tem anos que a gente não consegue a proteína ou não consegue tantas cestas básicas, mas a gente iniciou a campanha. Então, quem estiver passando por algum lugar e que quiser deixar um ofício, alguma coisa, só falar conosco no Instagram, que a gente manda o ofício assinado digitalmente, né? Para solicitar, né? Se a gente não pede, a gente já tem, né? Então a gente sai pedindo. Alguém sempre se solidariza e nos ajuda. Então era isso de recadinhos. Então agora eu vou fazer uma oração. Pode apagar a luz? Que cada um possa respirar, se conectar no presente, no aqui e agora, sentindo a energia de Deus dentro dos nossos corações. Que Jesus nos proteja, nos intua, nos abra caminhos para que possamos passar pela porta estreita, porque a porta larga da facilidade está muito ampla. Que possamos juntos orar para esse planeta, pedindo a proteção dos anjos que de quantidade chegam aqui para nos auxiliar. Que possamos vivenciar o Jesus vivo dentro de nós, o aprendizado que ele trouxe há 2000 anos atrás. E colocar em prática a máxima: amai a todos, incondicionalmente. Que assim seja. Hoje eu vou falar para vocês sobre o perdão das ofensas. Perdoar é difícil. As pessoas acham que perdoar é esquecer, né? Mas não é esquecer. Perdoar é limpar o coração. É tirar toda aquela mágoa. É não precisar atravessar a rua quando passa pela pessoa que a gente se diz inimiga. É poder conviver com ela, talvez em alguma festa familiar. É poder participar do mesmo grupo do WhatsApp. É poder mandar energia positiva. Não desejar o mal dessa pessoa. E as pessoas, na maioria das vezes, elas falam: mas eu já perdoei, eu já esqueci. Não é esquecer. Quando ela fala isso, ela está com o coração cheio de mágoa ainda. Perdoar é um processo mental e espiritual. De cessar aquele sentimento de ressentimento, de raiva contra a pessoa ou contra si mesmo. Decorrente de uma ofensa percebida, diferentes erros, fracassos, ou cessar a exigência de castigo e restituição. Isso é muito importante. Por quê?
Porque na maioria das vezes a gente perdoa, mas quer que a lei da causa e efeito pegue aquela pessoa, né? A gente fala assim, eu perdoo, mas ela vai ter o que ela precisa. Eu vou perdoar, mas eu tenho certeza que Deus não vai deixar impune. A maioria das pessoas fazem isso. Então não perdoaram, porque eles estão perdoando desde que o castigo ou a restituição venha. Isso não é perdoar. Isso é lei de causa e efeito e todo mundo participa disso. Ninguém desvincula disso, né? E aí em Mateus Jesus fala assim, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. A gente quer tanto que Deus nos perdoe, né? Faz qualquer coisa errada, Deus, por favor, me perdoe, eu não queria fazer isso. Então a gente fica o tempo todo pedindo o perdão, mas nos negamos a perdoar. Cadê a balança do equilíbrio? Chico Xavier assevera, no meu ponto de vista, ele falou, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão. Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. Isso ele falou em A Caminho da Luz. Não, em Emmanuel diz, acho que foi no Pinga Fogo. Eu não coloquei aqui a referência, mas foi no Pinga Fogo. E Emmanuel me diz, ele fala, Emmanuel me diz, quem aprende a perdoar tem o caminho livre pela frente. Creio que, por este motivo, a derradeira lição de Jesus para a humanidade foi a do perdão. Ele a deixou por último, esperando o momento em que pudesse exemplificá-la. É claro que ele se referia ao perdão em diversas oportunidades, mas na hora da cruz, padecendo toda espécie de humilhação, o ensinamento do perdão foi gravado a fogo na consciência. Quando ele falou, perdoai 70 vezes 7, o que ele quis dizer com isso? Indefinidamente. Infinitamente perdoar. Não, ele não quis limitar, porque 70 vezes 7 é muito, né? Numa existência, meu Deus, haja conflito para a gente ter que perdoar 70 vezes 7, né? Mas aqui ele quer dizer que a gente tem que perdoar as pessoas indefinidamente. Sempre, sempre. O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, acontece o que acontecer, ele saberá administrar sua vida. Está no Evangelho, no item 181. Bem-aventurados os misericordiosos, os que perdoam e desculpam as ofensas recebidas, e sem guardar qualquer ressentimento se mostram sempre dispostos a ajudar e a servir aqueles mesmos que os magoaram ou feriram, pois a seu turno obterão misericórdia. Também está as leis morais, no capítulo 4. O perdão é a solução fundamental para todos os entraves aparentemente intransponíveis dos relacionamentos humanos. Perdão e tolerância são alavancas de sustentação da paz íntima. Perdoarás mais ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quanto ela for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a sua mansuetude. Farás, enfim, o que te desejas que o Pai Celestial faça por você. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce até a você para pagar as suas faltas? Quando alguém comete uma violência contra nós, seja ela de caráter físico ou moral, como exercer o perdão àquele que nos feriu? É uma pergunta, né? É uma pergunta que a gente tem que fazer uma reflexão, né? Porque é bem difícil. Mas a doutrina espírita nos traz muitas ferramentas.
ela nos traz muitas aberturas de como que a gente pode efetuar esse perdão. Porque a gente perdoa a si mesmo. O perdão geralmente é para mim, não é para o outro. Porque eu é que estou magoada. Mas o Espiritismo nos traz muitas respostas a essa pergunta, demonstrando que amai os vossos inimigos, perdoando suas ofensas, conforme Jesus nos afirmou e nos exemplificou. É difícil, mas não é impossível de ser colocado em prática, pois os benefícios do perdão, mesmo aos inimigos, são inúmeros e nos faz bem já aqui nessa jornada, como na continuidade da vida. O remédio é para mim. Quando eu perdoo, sou eu que me liberto. Em que pese o outro não deseja. Às vezes eu peço perdão ou eu dou perdão e a pessoa não aceita. Aí eu passo a bola para ele. Eu fiz a minha parte. Eu aciei o meu cordão energético até onde eu podia. Eu não tenho como sair da minha posição, pegar a posição do outro e perdoar por ele. Mas eu posso fazer a minha parte. E isso é benéfico. Isso traz para nós uma paz assim inexplicável. Porque eu fiz a minha parte. E hoje, nesse momento planetário, nós temos que fazer a nossa parte. Porque nem todo mundo está preparado para receber. E nem para doar. E nem para servir. Mas quem já está nesse momento, não perca essa oportunidade. Reconcilia-te com o teu na caminhada. Não, isso que Jesus fala, reconcilia-te com o teu na caminhada. Não espera a morte chegar na sua porta para você se reconciliar. Porque aquelas pessoas em que eu magoei, ou que eu não busquei um perdão, ou que eu não perdoei, provavelmente essas pessoas serão obsessores meu em outra vida. Então a gente já está contabilizando quantos que vão nos perseguir depois. Porque querem vingança. Então devemos fazer o nosso melhor. Não deixar nada preso pelo caminho. Faça a sua parte. Vai lá e diga, desculpa, realmente eu me equivoquei, realmente eu não fiz por mal, realmente às vezes eu me excedo, às vezes eu falo coisas que eu não deveria falar, me perdoe. Faça a sua parte. Se a outra pessoa não aceitar, tá tudo certo. Tá tudo certo. A tua parte tu fez, né? E o que vale é o quê? A intenção. Qual é a minha intenção? Allan Kardec, na questão 887 do Livro dos Espíritos, indaga os superiores. Disse Jesus também, amai vossos inimigos. Ora, o amor por vossos inimigos é contrário às vossas tendências naturais e a inimizade provém da ausência de simpatia entre os espíritos, ok? É difícil pedir, já é difícil pedir para amar uma pessoa que te fez um mal, mas que já foi teu amigo, certo? Um inimigo sempre foi amigo, para ser inimigo, ele foi amigo uma vez, ok? Então, é difícil, mas Jesus não está pedindo para que eu traga esse inimigo para dentro do meu convívio, para dentro do meu lar. Ele não está pedindo para eu fazer uma festa, chamar meus inimigos tudo, colocar numa mesa e servir champanhe. Não é isso que ele está falando. Olha a resposta dos espíritos. A essa indagação, recebeu magistral resposta dos benfeitores espirituais da humanidade. Sem dúvida, não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes, é restituir bem por mal. Por este meio nos tornamos superiores a eles, pela vingança colocamos abaixo dele. Olha a resposta. Então, perdoar os nossos inimigos é desejar o bem. É não desejar que quebre a perna porque fez algo para mim. É não desejar que perca o emprego porque me injuriou. Isso é amar os seus inimigos. Não é trazer para dentro da sua casa ou se não dar aquele abraço que não comporta, né? Um abraço hipócrita. Não é isso. Já não desejando mal tá ótimo. Ó, não desejo mal, né? Eu sinto muito. Como eu falo aqui sempre, essa palavra tem que ser usada por todos. Eu sinto muito.
Foi o que eu pude naquele momento. A gente tem que entender que as pessoas dão ao outro o que elas têm. Não tenho como exigir do outro o que eu não tenho. Então, a gente às vezes se magoa por algo que aquela pessoa faz. Às vezes aquela pessoa é um pouco mais bruta. Às vezes aquela pessoa é muito sincera. Uma sinceridade que chega a doer, né, de tão sincera que é. Às vezes aquela pessoa, ela não gosta muito de abraço, ela não é muito de externar seus sentimentos. Ela dá o que ela pode, o que ela tem. Fora isso, não adianta a gente cobrar. Não tem como cobrar do outro que ele não vai dar além do que ele tem por ele mesmo. Às vezes a gente quer cobrar amor do outro, mas o outro nem se ama. A gente quer que ele ame a gente. Não tem como eu dar ao outro o que eu não tenho por mim. Simples assim. Então, entender no contexto por que aquela pessoa te magoou. Por que ela fez isso? O que está acontecendo? Qual é o cenário da vida dela neste momento? Né? Circunscrever ela dentro do cenário e ver, poxa, talvez ela está passando por algum momento difícil. Talvez a vida dela não está bem. Talvez ela tenha uma dor, alguma doença. Talvez a vida financeira dela está desarvorada. Né? Então a gente tem que contextualizar antes de sair julgando. Né? Hoje está muito difícil. A gente sabe que as pessoas estão muito agitadas. Hoje eu fui almoçar com os meus filhos e a gente estacionou o carro. Quando a gente desceu para ir para o restaurante, tinha 2 pessoas se pegando por causa que um carro ficou um tantinho assim para dentro de uma garagem. Mas assim, ó, não ia prejudicar a passagem. Mas estavam lá se engalfinhando por causa disso. Um porque não quer tirar, porque não, o outro porque não sei o quê. Poxa, bom senso onde está? Hoje as pessoas não estão com bom senso. Elas metem a boca de qualquer jeito, de qualquer forma, sem entender o contexto das coisas. Né? Eu sei que o planeta está num processo de regeneração, então a gente está com tudo muito aflorado, a energia está tudo muito rápido, a gente percebe que o tempo está muito rápido, né? Não tem mais 24 horas aqui, está muito rápido. Mas aí, os que são despertos têm o dever de entender esse momento que o planeta está passando e tentar ter um pouquinho mais de paciência. A paciência está faltando. Então, é brigas desnecessárias fora o bom senso assim, das pessoas. Né? Ninguém quer ceder, todo mundo quer ter razão. Todo mundo quer ter razão. E aí chega um momento que a gente tem que entender que a mudança parte dentro da gente, né? Eu não tenho como exigir a mudança do outro. Eu tenho que eu mudar. Quando eu mudo, tudo ao meu redor reflete. É reflexo. Quando a gente vem aí na conversa fraterna, mas como é que eu faço para o meu marido é assim, meu filho é assim? Muda você. Faz você acontecer. Dá o seu primeiro passo. A gente só consegue levar as pessoas através do exemplo. Não existe outro jeito de mudar o outro. Só arrasta o exemplo. Então, chega num momento que a gente tem que usar tudo que a gente aprende aqui, porque senão não vale a pena. Eu fico aqui 2h30 dando uma palestra, depois mais 1 hora de curso, que é evangelho, e o evangelho que a gente pratica aqui é um evangelho mais ligado aí terapêutico, né? E daí chega lá fora e não pratica nada. Aí é perder tempo, ou eu aqui jogando pérolas aos porcos, né? Então chega um momento que a gente tem que começar a botar em prática tudo que a gente aprende. Isso é fundamental. O conhecimento, ele precisa ser transformado em sabedoria, que é a forma que você lida com o conhecimento que tu tem. Senão, não vale a pena. Porque o conhecimento guardado é uma letra morta. Né? Então, ele continua assim, ó. Compreendemos com o Espiritismo que ainda somos espíritos imperfeitos, ok? Isso aqui a gente fala aqui direto. Somos espíritos imperfeitos. Trazemos ainda muitos vícios morais e pouco desenvolvimento nas nossas virtudes. Ok? Simples, fácil de entender. Caracterizando assim o planeta Terra como um mundo de expiação e provas, onde o mal prevalece sobre o bem. Portanto, nem sempre fazemos bom uso do nosso livre-arbítrio, da liberdade que temos em fazer escolhas. É da lei divina que devemos sempre arcar com as consequências dos nossos atos. Ok? A gente vai lembrar. Tudo que eu ferir as leis de Deus, haverá retorno. Primeiro, arrependimento. Depois, reparação. Depois, expiação. Tem que passar por essas 3 fases. Eu preciso me arrepender
do que eu fiz. Depois eu tenho que reparar o outro. E depois eu tenho que espiar. O que é expiação? Eu tenho que me colocar no lugar do outro. Receber da mesma forma que eu fiz o outro passar. Então, essas 3 passagens não tem como a gente fugir, né? Daí ele continua. Ninguém reencarna para ferir, para ofender, para matar, para roubar. Todos nós aqui fizemos um planejamento reencarnatório para fazer o bem, para reparar o mal que já fizemos, ou até mesmo espiar. Mas ninguém, nem o psicopata, nem o assassino em série, nem Hitler, ninguém nasce para praticar o mal. Isso é uma escolha. Uma escolha. Tem um limite, né? Se assim procedemos, é por livre vontade e por sucumbirmos à nossa inferioridade. Pois não existe arrastamento que seja mais forte do que a força de vontade. Então, através da minha vontade, da minha força de vontade, eu vou conseguir fazer as transformações necessárias que eu preciso para evoluir. Eu tenho que evoluir. Esse é o propósito. Tem pessoas que chegam aqui na Conversa Fraterna e dizem assim, mas qual é a minha missão? As pessoas estão preocupadas com a missão. É incrível. E assim, como a mídia já está sabendo e os aproveitadores já estão sabendo que a pessoa está preocupada com a missão, eles vendem um monte de cursos, né? Descubra qual é a sua missão na Terra, veja quem é o seu anjo da guarda, e aí por aí afora, né? A missão de cada um aqui, além de evoluir, é servir. Eu nasci para servir. E eu tenho vários momentos da minha vida e opções de servir. Mas a maioria das vezes a gente não quer ver. Passa ali o momento de eu servir de qualquer forma. É a tal da caridade. Kardec, a máxima de Kardec é qual? Fora da caridade não há salvação. Ele não falou que fora do centro espírita não há salvação. Senão ele falaria, como tem a máxima, fora da igreja não há salvação. Kardec não falou para nós, fora do espiritismo, da doutrina espírita. Não, ele falou da caridade. E a caridade se atrela ao quê? Servir. Eu preciso servir. E a verdadeira caridade começa onde? No meu lar. Porque eu não fui jogado naquele lar à toa. Eu não estou ali de passagem. Eu estou ali porque os meus cordões energéticos me ligam naquela família. Então eu tenho que começar a caridade por esta família. Perdoar os meus irmãos, perdoar os meus filhos, perdoar os meus pais. Esse é o primeiro processo. Aí depois que tu tá bem aí com o teu clã familiar, aí começa a servir fora. Se coloca à disposição para uma caridade, isso não falta local e nem oportunidade de a gente se colocar a serviço. Então essa é a missão. É maior do que isso? É grande. Todo mundo tem uma grande missão. Ah, não, mas a tua missão é maior. Não, não é. Todo mundo pode ter uma grande missão. Basta ter vontade, que é o que? O impulsor. Porque hoje as pessoas estão vivendo como? Dentro do seu próprio clã, no sentido material. De casa para o trabalho, trabalho para casa, festa, viagens. Só o lado material. E estão esquecendo o lado espiritual. Estão esquecendo que a caminhada é para frente e para cima. Se eu não me apoiar em cima, eu não sigo muito longe. Vai faltar combustível. Mas as pessoas não entendem. Daí como que faz? Procura a casa espírita, ou seja, qualquer centro religioso, quando não consegue mais. Quando não tem mais, ou está em depressão, ou está doente, ou morreu alguém da família, ou teve um choque muito grande, daí procura. Procura pela dor, em vez de procurar pelo amor. E é isso que a gente... Agora, gente, nesse processo que a Terra está passando, as pessoas vão vir em quantidade pela dor. Pela dor. Porque é que quem aqui não passa por nenhum tipo de adversidade? De alguma dor? Dificilmente. Porque está tudo muito rápido. Está tudo muito rápido. Como foi falado para vocês, essa crosta que fica ao redor da Terra, que é o umbral, ele está sendo esvaziado. Precisa, por quê? Porque senão deixa a Terra muito densa.
Então, esses espíritos, ou aqueles que reencarnaram, e aqueles que não têm condições, já estão sendo encaminhados para outros orbes. Então, é o momento, é a oportunidade que cada um tem de estar aqui, tem que agradecer todos os dias. E o que a gente faz? Vive como se não houvesse amanhã. Vive tudo um atrás do outro. Ninguém consegue expandir, que isso daqui é só um momento, e um momento curto. Amanhã, depois, eu já não estou mais aqui. E o que eu fiz aqui? O que eu fiz? Qual o legado que eu vou deixar? Como que eles vão lembrar de mim? Então, tá aí a missão. É a missão de cada um. O perdão das ofensas é um processo. Ele não acontece de um momento para outro, óbvio, né? A gente vai processando e tal, até a gente chegar na pessoa, né? Até ter essa oportunidade, né? Primeiro, é preciso lembrar que todos somos filhos de Deus, que não tem limite para nos perdoar e permite mais e mais oportunidade de arrependimento, reconstrução de nós mesmos e prosseguimento da jornada evolutiva rumo à perfeição. Segundo, se somos filhos de Deus, isso quer dizer que somos irmãos. Temos os mesmos direitos e o mesmo destino. Então, da mesma maneira que queremos ter nova oportunidade, os outros também merecem uma nova chance, uma nova oportunidade. Terceiro, perdoar é um ato individual. No uso do livre-arbítrio, que nos preserva dos males espirituais e orgânicos da mágoa, do ressentimento, da culpa, do remorso e do desejo de vingança. Devemos deixar passar o impacto da ofensa, porque ninguém vai perdoar na hora que é ofendido. Poucos perdoam, mas a maioria então passar esse impacto da ofensa e lembrar que devemos fazer ao outro somente o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Como muito bem ensinou e exemplificou Jesus. Vou contar para vocês uma historinha de Gandhi. A grande alma humana. Foi avisado que determinada pessoa vinha fazendo discursos agressivos contra ele. Instado a reagir, Gandhi limitou-se a responder que nada faria. Os amigos inconformados com o que consideravam uma atitude passiva por parte de Gandhi, indagaram por que ele não iria reagir. Não iria fazer discurso contra-atacando o opositor. Então, o líder hindu, pacífico, que tantos belos exemplos deu com a sua campanha de não violência, explicou que o opositor tinha todo o direito de pensar livremente e externar seu pensamento da melhor forma que lhe conviesse. E que ele, Gandhi, embora não concordasse com o pensamento do outro, faria todos os esforços para defender o direito dele de discursar. E que, em absoluto, não se sentiu ofendido. Motivos pelos quais nada faria, evitando uma polêmica, por certo inútil, e que poderia gerar uma inimizade. Claro que nós não vamos pensar que nem Gandhi, né? Então vamos ficar lá nos 3 passos, né? Vamos refletir da ofensa, não vamos reagir, porque o primeiro impacto, o primeiro impulso que a gente tem quando a gente é ofendido é o quê? Reagir. A gente, reage. Não. Já começa a silenciar um pouquinho. Vamos refletindo sobre o que ocorreu, coloca naquele contexto que eu falei lá no início da palestra, veja se aquela pessoa não está passando por alguma dificuldade, o que fez ela reagir dessa forma, qual é o momento da vida dela, né? Reflete, né? Começa a olhar para tudo que nós aprendemos dentro da doutrina espírita, que é amar a todos, que todo mundo é filho de Deus e que eu errei várias vezes na caminhada. E por que eu tenho que crucificar o outro que errou? Se eu também, quando errei, queria ser perdoado, e por que eu não posso perdoar o outro que errou? Que o outro só me dá o que ele tem por ele. Se ele não tem, eu vou fazer o quê? Vou tirar leite de pedra? Não tem como. Então, claro que é um exemplo de Gandhi que ele é muito além, né? É um espírito superior, mas que a gente pode refletir que, como ele falou, vai adiantar eu ofender ele? Só vai ficar um embate.
Então, quando eu já silencio, nossa, eu já cresci na parada. Eu já não me vinguei, porque o primeiro intuito é, ele falou de mim, vou me vingar também. Vai lá para a rede social, já escreve texto, e já cutuca, e já bota um arroba, e já vai no WhatsApp, e já faz o escarcel, né? Para tentar, porque daí parece que tu se sente melhor, né? Mas não é. Quanto mais humilde eu for, mais eu vou estar em paz. Tu quer ter razão ou tu quer ser feliz? Se tu quer ter razão, vai lá, briga, vai para a justiça, faz litígio, daí tu vai ter razão. Né? Agora, se tu quer ter um estado de paz, é muito importante nesse momento que a gente está vivendo evitar esses tipos de conflitos. Deixa com o outro o que é dele. E segue com o que é teu. Os benfeitores espirituais, Simeão e Paulo, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos trazem um texto reflexivo que diz assim: perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se sois duro, exigentes, inflexíveis, se tendes rigor mesmo por uma ofensa leve, como quereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. E como a gente ouve pessoas dizendo, eu não perdoo, não, quero ver morto. Ou pessoas que chegam e dizem assim, para mim já está morto e enterrado. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Então, essas palavras do Espírito Paulo nos fazem refletir sobre a vida futura, que o Espiritismo nos apresenta tão bem, pois a morte não existe. Não perdoar hoje pode ter como consequência situações espirituais lamentáveis, como, por exemplo, o processo obsessivo, motivo pelo qual Jesus recomendou que reconciliássemos com os nossos adversários aqui e agora, enquanto caminhamos com eles para que depois não acontecesse algo pior. Quanto ao outro, aquele que fez o mal a nós, e se ele vai aceitar ou não o nosso perdão, isso já não é conosco. Isso já não é mais comigo. No exercício do amor, devemos perdoar. Ele é nosso irmão e no momento está equivocado quanto à lei divina que nos rege. Mas haverá dia em que fará sua tomada de consciência, se arrependerá do que semeou e pedirá perdão a Deus. Neste momento, que possamos estar aptos a lhe estender as mãos, dizendo-lhes, venha, meu irmão, o passado já não importa. Agora é construir no hoje as bases para um amanhã feliz. E eu o auxiliarei. Como diz, como é que é aquele careca do... Ai, como é que é o nome dele? Um filósofo. Leandro Carnal, esse. Mágoas, injúrias e calúnias é como um veneno, só funciona se eu tomar. Só funciona se eu tomar. Então, se a pessoa me magoa, me injuria, me agride verbalmente, eu só vai funcionar comigo, só vai me machucar se eu tomar o veneno. Se eu deixar com ele, é ele que vai se infestar. Lembra que eu falo sempre aqui? O universo não conhece o outro. Ele só conhece você. Saiu daqui, aqui que volta. Se sai coisas boas de mim, volta coisas boas. Se sai coisas ruins, volta. Eu sempre sou destinatário final de tudo que eu professo. Então, que a gente possa fazer esse movimento do positivismo, do amor, do acolhimento, né, da paz, da tranquilidade. Sermos mais resilientes com o outro e conosco mesmo. Então, era isso que eu tinha para dizer hoje para vocês. Vamos fazer uma oração final. Ah, tá. Gente, a gente tem essas florzinhas aqui que a gente comprou e deixou nas mesinhas do Café Colonial,
mas provavelmente as pessoas não acabaram não lendo, né? Então aqui a gente escreveu assim, ó: a solidariedade é a caridade, e a caridade andam de mãos dadas no caminho para um mundo melhor. O importante na vida são os sorrisos que despertou, a caridade que fez e o amor que plantou por onde passou. O resto é detalhe. A soberba gera divisão. Vamos auxiliar no evento Dia das Crianças comprando essa florzinha pelo valor de R$ 15. Aí tem tem um QR Code. A gente deve ter umas 20, né? Se alguém quiser, daí depois pode falar ali com a Andréia, com eles. Hã? Tem. Quem está vindo pela primeira vez? Sejam bem-vindas. Depois aqui da oração a gente tem os passes, daí se vocês quiserem fazer, tá? Ele vai dar os recadinhos antes. Então vamos fazer a oração da Casa Irmãos de Luz. Ó Senhor amado, Criador de todos os mundos, do céu, da terra e do mar, abençoai Casa Irmãos de Luz. Abençoai todos os lares que à nossa volta estão. Distribui sobre a terra suas bênçãos, suas glórias e a força de seus pensamentos. Salve o povo cigano, salve Iemanjá, a rainha do mar. Rosas brancas te oferecemos a paz do mundo, assim como a nossa paz, a paz da Casa Irmãos de Luz. Pai amado, assim seja feito em teu nome, através de seu Filho Jesus, que ao mundo trouxe a luz do paraíso. Ó Jerusalém, cidade sagrada, ó Nazaré, cidade amada, sagrada, consagrada, iluminada pela luz dos bastiões dos céus. Iluminai a Casa Irmãos de Luz e orientai as almas perdidas que ali estão a seguirem o caminho da retidão. Que assim seja. Glória a Deus.